Família brasileira, uma boa noite, bem-vindos ao canal Ódio no Céu. Praticamente 22 horas é o horário que estou gravando esse vídeo. Esse tipo de vídeo não pode esperar muito. Até pensei em publicar esse vídeo amanhã, mas é um tipo de informação que não se deve esperar. Informação geopolítica, né? Informações geopolíticas, inclusive muito importantes, que envolve Israel, Irã, Estados Unidos e talvez outros países. Está para acontecer uma coisa muito grave do Oriente Médio. Os Estados Unidos prometeu que vai atacar o Irã com tudo nesse final de semana. E uma das razões, principalmente, é a questão das armas nucleares, que tanto os Estados Unidos afirma que o Irã possui. E, inclusive, Israel também está muito... A situação em Israel também está muito complicada. O Irã fechou parcialmente o Estreito de Hormuz. Eu confesso que eu fico até um pouco tenso com isso, porque dependendo do que acontecer ali no Oriente Médio, não só afeta o Oriente Médio, mas pode afetar o mundo todo, né? Só o Estreito de Hormuz, se ele for completamente fechado, é uma das maiores rotas marítimas do planeta. Isso afeta praticamente todo o planeta, tá? Agora observe essa imagem. Então, observe a quantidade de aeronaves estadunidenses sobre o Oriente Médio, parte da Europa. Observem. Então agora eu vou passar as demais informações. Só peço o like, só peço o joinha. E vamos rezar, né? Vamos rezar, mas eu já tinha avisado vocês, principalmente no canal Ódio no Céu 2, canal de corte. Trump está ameaçando atacar o Irã por causa daquela situação com os civis, que eu falei muito, que os civis estavam sendo eliminados, porque os civis estavam se manifestando e milhares de civis foram eliminados, e Trump avisou, se continuar, vamos intervir. Agora, essa questão também, juntamente com Israel, envolve armamentos nucleares. Porque o Irã, ele possui mísseis balísticos. O Irã ele pode atingir Israel com facilidade. E o Irã também estava enriquecendo muito urânio. Vocês se lembram que as instalações de enriquecimento de urânio do Irã foram destruídas? Você lembra? Pois é, mas não significa que já o urânio enriquecido foi destruído também. Tá? Agora, diversas matérias, inclusive o Gazeta do Povo mais recente, 53 minutos atrás, Trump pode usar ilha britânica estratégica em ataque contra o Irã. Então estão surgindo informações aí de minutos, tá? A coisa está ficando séria ali. UOL, Estados Unidos estão preparados para atacar o Irã já nesse fim de semana. G1, Estados Unidos dizem ter vários argumentos para atacar o Irã e Trump faz nova ameaça. R7, exercícios militares do Irã com Rússia e China são preocupantes para os Estados Unidos. Agência Brasil, Irã fecha parcialmente Estreito de Hormuz em meio a negociações com os Estados Unidos. Poder 360, a véspera de ataque dos Estados Unidos, Irã é alvo de incêndio de mídia. Veja, Israel determina a entrada em alerta máximo para o risco de guerra entre Estados Unidos e o Irã. Então, diversos portais, diversos sites, informando diversas situações, realmente a coisa está bem complicada ali. Infomoney, Estados Unidos se aproxima de guerra total contra o Irã. Vamos usar essa informação aqui do site G1, é importante o seu compartilhamento. A Casa Branca diz que Irã deveria ser prudente e fechar acordo. Em rede social, Trump afirma que pode usar base estratégica no Oceano Índico. Então a questão maior é a questão essa questão nuclear do enriquecimento de urânio, tá? A porta-voz da Casa Branca, vou até ampliar a fonte. Caroline Leavitt disse na quarta-feira 18 que os Estados Unidos têm vários argumentos para justificar um ataque ao Irã. Ao mesmo tempo, o presidente Trump afirmou em uma rede social que poderá usar bases militares
caso Teherã não feche logo um acordo. Os Estados Unidos e o Irã têm negociado um acordo para limitar o programa nuclear iraniano. Teherã afirma que o programa tem fins pacíficos, mas o governo americano teme que o país possa tentar desenvolver uma arma nuclear. Então, as negociações foram feitas diversas negociações sobre essa questão aí do programa nuclear iraniano. E o Irã sempre falando que é para fins pacíficos, e a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Até as crianças sabem, até a criança sabe que não é. É claro que quando o Irã desenvolver, refinar o urânio, né, o ideal para ser utilizado para a bomba atômica, juntamente com uma ajudinha da Rússia e uma ajudinha da China, é claro que vai lançar em Israel. Não vão pensar, não é? Então a lógica é essa. Em coletiva, nessa quarta-feira, Leavitt relembrou o bombardeio realizado pelos Estados Unidos em junho de 2025, que destruiu instalações nucleares iranianas durante ali o conflito entre Irã e Israel. Há muitos motivos e argumentos que poderiam ser apresentados a favor de um ataque contra o Irã, disse. Esse é um tema que o presidente leva a sério. Ele está sempre pensando no que é de interesse dos Estados Unidos, das Forças Armadas e do povo americano. Segundo a porta-voz, Trump continua priorizando uma solução diplomática. Ela afirmou, no entanto, que houve pouco avanço nas negociações contra o Irã. Logo na sequência, Trump usou uma rede social para afirmar que o Irã precisa fechar um acordo. Ele disse ainda que os Estados Unidos poderão usar bases militares para impedir um possível ataque do que chamou de regime altamente instável e perigoso. Vejam isso, hein? O presidente ainda citou nominalmente a ilha de Diego Garcia. A área é um território estratégico no Oceano Índico que abriga uma base militar usada por Estados Unidos e também o Reino Unido. No mesmo post, Trump disse ter alertado o primeiro-ministro britânico Keir Starmer contra a assinatura de um arrendamento de 100 anos sobre a ilha. Ele escreveu em letras maiúsculas: não entreguem Diego Garcia. Então vocês estão vendo que o Trump é o seguinte, o que ele fala é muito... Como que eu vou explicar para você? Você não pode levar muito a sério também. É muito imprevisível suas falas. Porém, eu vejo que, já conhecendo Trump, se ele falou, ele está com intenção. É isso. Se ele vai fazer, é outra questão. Mas, se ele já falou, é sinal que ele está com intenção. Ele age dessa forma. Ele age dessa forma. Agora, o grande da questão é gerar um conflito de grande escala ali no Oriente Médio. Né? E é aí que está o grande problema, o grande da questão. Informação de 13 minutos, hein? Israel determina a entrada em alerta máximo para risco de guerra entre Estados Unidos e Irã. O governo de Israel determinou nesta quarta-feira 18 entrada em alerta máximo de serviços de emergência e segurança para o caso de um conflito entre Estados Unidos e Irã, em meio aos crescentes indícios de um possível ataque coordenado com militares americanos, segundo fontes ouvidas pela emissora CNN. Não houve anúncio oficial do gabinete de Benjamin Netanyahu. A questão é o seguinte: se o que aconteceu na Venezuela foi verdade, que os soldados relataram também, isso é importante prestar atenção, de que os americanos usaram armas desconhecidas, então não vai ser difícil no caso do Irã. Talvez até armas sonoras, acústicas, esse tipo de coisa. Que foi relatado por venezuelanos, militares ali, né, da milícia venezuelana, que simplesmente começaram a sangrar pelo nariz, não conseguiram nem pegar a arma. Que os americanos usaram armas
bem diferente. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Qualquer outra informação estarei informando. Obrigado pela atenção e até as próximas informações.